Boa tarde, gente. Meu nome é Luiz César Fonseca Alves, sou professor do Departamento de Cirurgia na Faculdade de Odontologia da UFMG, trabalhando nas disciplinas de cirurgia e semiologia bucais. Hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre os cuidados para o atendimento odontológico do paciente com hipertensão arterial. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, conversando com vocês a respeito do que é mais moderno, mais usado hoje em termos de atendimento odontológico do paciente com hipertensão arterial, lembrando que a gente vai tentar aqui desmistificar algumas coisas que já ficaram antigas em relação a isso e tentar posicionar dentro dos conhecimentos modernos da medicina aplicada à odontologia. Isso aí só é um conceito de hipertensão arterial, porque quando você conceitua uma doença, no conceito, se ele for de amplitude suficiente, você já tem aí todas as bases para falar do assunto, né? Então a hipertensão arterial é uma entidade clínica multifatorial, né? Como o próprio nome está falando, multifatorial, ou seja, ela é causada por vários fatores, né? Conceituada como síndrome, caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados. Quando a gente fala que é uma síndrome, significa que as causas não são bem precisas em termos de início da etiologia, mas que já são bem determinadas hoje, associadas a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos. Aí os principais exemplos: hipertrofias cardíaca e vascular. Bom, antes de falar diretamente na hipertensão e na conduta odontológica para a hipertensão, a gente pretende falar sobre uma coisa que se reveste de uma importância muito grande, porque, na verdade, mede-se muita pressão arterial em consultórios, em clínicas e em faculdades, mas isso é feito de uma forma completamente empírica, né? Totalmente diferente daquilo que realmente deveria ser feito. E, segundo a cardiologia moderna hoje, existem princípios básicos que têm que ser respeitados, caso contrário, a gente vai estar falseando essa medida e, logicamente, a gente vai, se falsear a medida, a gente vai interpretar a patologia do paciente de forma equivocada. Tanto a gente pode concluir que um paciente é hipertenso sem que ele seja, quando a gente pode concluir que o paciente não é, quando ele é, o que é mais grave para a evolução da nossa profissão. Eu quero dizer, antes especificamente disso, que hoje a ciência moderna determinou o seguinte: o medo que os profissionais da área odontológica e muitos da área médica têm também em relação à hipertensão é o seguinte: eu posso ou não posso atender meu paciente? Não é verdade? Não é o que todo mundo pensa. Esse paciente, eu posso fazer nele um determinado procedimento que a pressão está mais ou menos, né? Ou então, porque isso aí não causa nada. A pessoa às vezes pensa assim: há quanto tempo eu vejo falar que um paciente é atendido com a pressão um pouquinho mais alta? A gente não sabe de consequência nenhuma séria a esse respeito. Isso é um dos maiores enganos à luz da ciência moderna. Porque sabe-se hoje que uma conclusão errada a respeito de uma hipertensão e a implementação de um tratamento odontológico em um paciente hipertenso, devido a toda aquela questão de liberação de catecolaminas,
E todas aquelas questões básicas que a gente não vai entrar nessa palestra agora, são altamente danosas para o paciente no futuro dele. A gente imagina que, poxa, eu faço ali uma exodontia em um paciente hipertenso, na maioria das vezes sangra um pouquinho mais, ele vai para casa, depois não acontece nada. Esse não acontece nada, entre aspas, é que é o caminho para o erro. Porque, na verdade, acontece sim. Ele vai ter uma descarga de adrenalina altíssima, sob condições de pressão psicológica muito alta, porque não é segredo para ninguém que o tratamento odontológico é uma pressão psicológica muito grande para a maioria dos nossos pacientes. E com isso, ele vai ter lesões nos chamados órgãos-alvo, coração, pulmão, até fígado, que poderiam ser evitadas se ele não tivesse sido tratado com essa pressão alta. Isso precisa ficar bem claro. Hoje em dia foca-se muito nisso. Então a questão hoje não é mais eu vou atender um paciente porque ele está com a pressão dentro de certos parâmetros. Certo? E outra questão é aquela sempre importante do papel do cirurgião dentista no diagnóstico correto da hipertensão arterial. Porque a gente vai falar aí à frente, ela é assintomática várias vezes, e muitas vezes um cirurgião dentista tem contato com o paciente antes de um médico, antes de um cardiologista. Então, é muito importante que a gente nos considere integrados nesse papel de profissional de saúde e ajude a orientar pacientes que não sabem que são hipertensos ou que não cuidam corretamente da sua patologia. E isso começa no consultório com a medida da PA e depois com a anamnese correta, que a gente vai falar rapidamente alguns dados aqui. Então, presta bem atenção. A medida indireta da PA, que é essa que a gente faz no consultório, ela somente tem invalidade, está escrito aí, se forem realizadas 3 medidas com intervalo de 1 minuto entre elas. Um equívoco muito grande que às vezes as pessoas fazem. Mede a pressão apenas uma vez, sem se preocupar se o paciente está adequado ou não naquele momento para ser tomada essa medida, posicionado de forma completamente incorreta, e chega à conclusão que a pressão dele está alta ou que está baixa de forma inadequada. Então, além de ter que ser realizada 3 medidas com esse intervalo de 60 segundos, entre elas, o paciente deve, primeiro, não estar com a bexiga cheia, uma coisa que poucas pessoas observam, e é uma das coisas que mais altera a medida indireta da PA. Tá? Então, o paciente não pode estar com a bexiga cheia, a gente tem que perguntar para ele, obviamente, quando aborda o nosso paciente. Não ter praticado exercícios físicos. Não é segredo para ninguém que um paciente que praticou qualquer classe de exercício físico, saiu correndo na academia, foi para o consultório, subiu escada, andou de ônibus, pegou 2, 3 ônibus para chegar no consultório, esse paciente não está em condições, naquele momento, de se medir a pressão arterial dele. Outro dado importante, não ter ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos, até 30 minutos antes da medida. E não ter fumado até 90 minutos antes. Né? A gente vê muito, somente lá na faculdade, o paciente vai à cantina, toma um cafezinho, senta lá para ele medir a pressão. Vai falsear essa medida. Né? Alimentos, digestão sendo feita. E o grande vilão aí, o cigarro. Fumar pelo menos 1h30 de intervalo depois da última vez que o paciente fumou para medir a PA. Agora eu faço a pergunta, numa avaliação sincera de consciência. Isso é feito sempre? Fica a pergunta. Ter descansado por 5 a 10 minutos, sentado em ambiente calmo e com temperatura agradável. Né? Então, ambiente relaxado, temperatura agradável, porque sabe-se hoje em dia com muita clareza que qualquer alteração de fala, movimento ou temperatura altera
a obtenção correta da medida de pressão arterial. Estar com o braço bem relaxado, né? Manter o paciente com o braço apoiado, em posição confortável, tranquilo. Né? Não falar durante o procedimento. Paciente, operador e auxiliar. Nem a gente que está medindo, nem o auxiliar que está perto, e muito menos o paciente. Né? Existem pacientes que você está tomando a medida de PA e os pacientes estão falando, perguntando, discutindo o tempo todo. Também a gente vai obter medidas equivocadas. Né? Então a gente tem que saber que a medida de pressão arterial ela tem que ser feita da forma correta para ela ter algum valor. Senão, em vez de nos orientar, ela vai complicar a nossa vida muito mais. Existe todo um critério para a gente tomar a medida correta, mas que não tem como você falar numa palestra assim, porque você precisa de fotos ou de vídeos que mostrem a forma adequada de fazer a medida. Né? Mas é lembrar que a medida tem uma máxima, uma mínima, uma coisa que as pessoas erram demais. A medida máxima ou sistólica, ela tem que ser obtida no primeiro batimento que a gente escuta audível no estetoscópio. Certo? E a mínima diastólica, que é a maior incidência de erros, ela é o último batimento audível. Não importa, porque você, simulando aqui rapidamente, você ouve um tum, que é o batimento inicial. E aí você ouve uma sequência. Tum, 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 tum. E grande parte das vezes ela para. Só que isso nem sempre significa pressão diastólica. Porque às vezes fica um intervalo sem se ouvir nada. E depois lá embaixo você ouve um tum separado. Certo? Então na audição dos tums, que é possível aqui, né, você está ouvindo tum, sistólico, tum, 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 tum. Tum, essa é a diastólica, e não a última da sequência. Certo? Então, em relação à medida indireta da PA, ao menos esse básico a gente deve observar. Bom, lembrar que na anamnese, mesmo que o paciente fale que não é hipertenso, a gente tem que avaliar os fatores de risco, chamados maiores, dos quais o líder absoluto sabe-se hoje é o tabagismo. Então, um paciente fumante, ele tem ali uma chance muito grande de se desenvolver hipertensão em um determinado momento da vida dele. Dislipidemia, que é uma doença caracterizada pela desregulação da produção e distribuição de lípidos no organismo. É o segundo fator causal mais importante. Diabetes mellitus é o terceiro. Todo diabético é um candidato à hipertensão se não for cuidado. Idade acima de 65 anos, não é uma regra. Eu conheço pessoas de 90 que não são hipertensos. E conheço pessoas de 30 e poucos que são. Mas é uma média. Sexo. Homens, o sexo masculino é um fator de risco maior. Entretanto, mulheres fumantes ou após menopausa têm mais risco do que homens. Se você comparar o homem fumante com a mulher fumante, existem pesquisas esclarecendo hoje que a mulher fumante tem maior risco de ser hipertensa do que o homem fumante. Entendeu? Então, é uma questão importante. História familiar de doença cardiovascular em mulheres com menos de 65 e em homens com menos de 55. Então, a gente tem que avaliar a história de doença cardiovascular na família do paciente. Né? E lembrar o seguinte, alguns desses fatores, como são chamados fatores de risco maiores, 2 deles já colocam a pessoa como um alto candidato a desenvolver hipertensão arterial. 3 deles é considerado pela cardiologia como garantido. E hoje,
o líder lá, o tabagismo, sozinho, é considerado como quase garantido. Claro que depende do tempo e do volume que as pessoas fumam. Então, disse que a pessoa que fuma de 20 cigarros acima por dia, por mais de 15 anos, garantidamente, se não é, vai se transformar em um hipertenso. Então, é realmente o líder dos fatores. E dois deles, né, dislipidemia e diabetes, idade acima de 65 anos em um dos outros dois, né, ou então 3 deles, é uma garantia. No diagnóstico da hipertensão arterial, existem parâmetros, que são as medidas da pressão, para a gente avaliar se o paciente é classificado como ASA 2, ASA 3 ou ASA 4. Lembrando a classificação de ASA, né, para qualquer patologia, não só para hipertensão, o paciente normal ou ASA 1, eu poderia ter colocado. ASA 1 é um paciente normal. O ASA 2 é um hipertenso leve. O ASA 3 é moderado. E o ASA 4, grave. Né? Então a gente vai ver que hoje a moderna conduta para atendimento odontológico do paciente com hipertensão arterial se foca em que a gente só deve atender em ambulatório o paciente ASA 2. A gente vai ver que o ASA 3 tem que ser adequado pelo médico primeiro. Porque se o paciente é classificado como ASA 3, ele ainda é possível de ser adequado, mesmo que temporariamente, como ASA 2, para que possa submeter-se a um tratamento ambulatorial. Já o ASA 4, hipertensão grave, ele nunca pode ser adequado para ASA 2. Então, é um paciente que não pode ser atendido ambulatorialmente. Nós vamos voltar a falar disso. E aí estão os níveis, né? 90 a 140 de máxima, 60 a 90 de mínimo, é considerado normal, porque varia, né? Isso não é uma regra absoluta como a gente quer colocar para todos os pacientes. Vocês veem que os 140 a 160 de máximo e 90 a 105 de mínimo é considerado ASA 2, hipertensão leve, passível ainda de ser atendido ambulatorialmente. Os 160 até 170 e a mínima de 105 a 115 é o ASA 3, aquele que tem hipertensão moderada e que ainda pode ser adequado para ASA 2 para ser atendido pela gente no ambulatório. E o de 170 a 190 de sistólica, o máximo, com 115 a 125 de diastólica, o mínimo, é o ASA 4, grave, só pode ser atendido em hospital. Tá? Obviamente, lembrando que essas medidas têm que ser associadas com os fatores de riscos e com determinados sinais ou sintomas do paciente que a gente vai falar. Certo? E tem ainda a hipertensão maligna, maior que 190 de máximo e ou 125 de mínimo, risco de vida iminente. Um paciente que tem 190 por 125, ou só os 190 ou só os 125, estão em risco iminente de vida e tem que ser encaminhado diretamente para uma unidade de urgência. É importante lembrar, nem que seja rapidamente, quais são os medicamentos que o paciente toma, né? Claro que ninguém vai decorar medicamentos, para isso existe um DEF, que todo profissional esteja em consultório, em postos de saúde, em hospitais, deve ter para consultar, mas porque muitos pacientes se dizem assintomáticos e fazem uso desses medicamentos, diuréticos, beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e inibidores da chamada ECA, né, enzima conversora de angiotensina. Ou pode estar tomando 2 ou às vezes até 3 deles. E isso aí pode nos indicar se o paciente está, muitas vezes, sendo honesto com a gente ou está sendo infiel nas informações que está nos passando. Né? Às vezes o paciente
fala que está tomando um medicamento 2, 3 vezes por semana, sendo que ele deveria estar tomando todos os dias. Qualquer hipertenso toma medicamento todos os dias. Você vê que um paciente está tomando um alfa bloqueador ou um beta bloqueador e não está tomando um diurético quando deveria. Ou às vezes é de forma que está tomando direitinho e está obtendo níveis altíssimos de pressão arterial. Então a gente tem que saber quais são os medicamentos usados para hipertensão, né? E se o nosso paciente se a gente pela conversa com o paciente, a gente acha que ele está tomando de forma correta ou não. Bom, e na avaliação odontológica, a gente primeiro tem que classificar o paciente, né? O nosso paciente é asa 1, ele é asa 2, ele é asa 3, é asa 4, né? Então a gente tem que tentar, baseado na medicação, na sintomatologia e nos níveis de medida que a gente obteve da PA, a gente tem a obrigação de classificar o paciente para a gente saber se vai ter que referir ao médico ou não. Determinar a gravidade, né? Alguns pacientes já apresentam sinais e sintomas de gravidade maior do que uma hipertensão simples, né? Eles apresentam sinais de lesão cardíaca, né? Elas são pessoas ofegantes, pessoas com edemas em tornozelos e outras partes do corpo, né? Com dificuldade para movimento, para subir escadas. Então isso aí ajuda a determinar a gravidade. Determinar o tempo. Um paciente que é hipertenso, que foi diagnosticado e que trata direitinho há 5 anos, é diferente a nossa conduta daquele que tem 15, 20 anos que é hipertenso e que a gente suspeita que a gravidade é maior do que parece, né? E lembrar que o registro da PA, aquela média das 3 medidas, deve ser sempre feito na ficha clínica, para a gente comparar nas prováveis futuras consultas com a primeira medida feita. Bom, e a gente costuma dividir esses pacientes para tratamento odontológico em 3 classes de pacientes. Os pacientes que não sabem que são hipertensos, porque muitos chegam para a gente sem saber que eles são. É aquilo que eu disse no início da apresentação, de que a gente pode ser o primeiro a ter contato com a hipertensão do paciente e orientá-lo para buscar um tratamento adequado, preocupando-se com isso, muito mais do que com o atendimento puramente odontológico do nosso paciente. Lembrando que nosso paciente não é um dente que senta na cadeira para que a gente atenda. O dente que a gente vai tratar, ou a boca, ou as lesões bucais dos nossos pacientes, estão inseridos em um ser humano, né? Então, uma preocupação maior não é com puramente a saúde dentária do paciente, é com a saúde global do paciente, certo? Bom, o segundo grupo, pacientes diagnosticados que não são cooperativos. Existem determinados pacientes que são hipertensos, sabem que são, escondem da gente, ou não escondem, mas a gente está vendo, pelas características clínicas e pela medida da pressão e pelas que o paciente está sentindo ali, que ele não coopera com o tratamento implementado pelo cardiologista. E é o papel da gente referir ao cardiologista para que ele seja tratado de forma correta. E, finalmente, aquele que é o ideal para o nosso tratamento, que é, no caso, o paciente hipertenso controlado, né? Aquele que sabe que é hipertenso e faz o controle adequado da hipertensão arterial. Porque, na realidade, o índice de paciente hipertenso que nos procura é muito alto. A gente sabe que a patologia mais frequente no consultório dentário é a hipertensão arterial, né? Então, a gente tem que estar muito ligado para posicionar o paciente num desses 3 grupos e ajudar no tratamento global dele. Bom, os sintomas mais comuns da hipertensão, aqueles que o paciente às vezes apresenta várias vezes
e que pode ser sinal tanto de uma hipertensão a qual ele ainda não conhece, não sabe que tem, quanto de um tratamento inadequado implementado pela área médica ou pela falta de cooperação com ele, do paciente, que é o que mais acontece, são cefaleia, né, o paciente apresentar dores de cabeça que podem ser devido a outras patologias, pode ser enxaquecas, coisas parecidas, mas podem ser também o único sintoma comum de uma hipertensão arterial. Turvações visuais, não é incomum pacientes se apresentarem, pacientes que estão falando que estão sendo tratados adequadamente, se apresentarem queixando de frequentes turvações visuais, principalmente quando implementados a tensão normal de um tratamento odontológico, ou alteração do estado mental, coisa que também não é incomum. O paciente esquecer por um determinado momento de onde ele está, de o que eu estou fazendo aqui, o que esse pessoal está fazendo aqui, e recupera rapidinho a memória, né? Então não é propriamente uma perda de memória, é uma alteração transitória e rápida do estado mental. Também pode ser um único sintoma da hipertensão, não conhecida, ou tratada inadequadamente, ou não tratada. E 2 ou 3 deles. O grande problema é que a hipertensão é assintomática em grande parte dos pacientes. Às vezes cabe a gente, por determinadas características clínicas, né, como eu falei, cansaço muito grande, edemas de partes do corpo, ou medidas pressóricas, depois da média de 3 tomadas, bastante altas, a gente suspeitar e referir esse paciente a um cardiologista. Então, lembrando aí, né, dentro daquilo que a gente falou do paciente classificado como ASA 2, 3 ou 4, qual que deve ser a nossa conduta para atendimento odontológico, né? Lembrando ainda uma vez, que quando um paciente chega para a gente suspeita de uma patologia sistêmica, o principal deixa de ser o tratamento odontológico, por mais urgente que ele possa parecer, e se transforma no tratamento sistêmico daquela patologia, porque a boca e o dente estão em um corpo, né? Que pode ter pressão alta, que pode ser cardiopata, que pode ser diabético e assim por diante. Então a gente tem que sempre pensar em tratar o paciente como um todo, para depois tratar do dente. Lembrando de novo a questão que eu falei. Um tratamento odontológico precipitado em um paciente não preparado naquele momento, levar ao hipertenso a ter consequências e sequelas graves no futuro da vida dele. Então o ASA 2, né, que tem uma hipertensão leve, é um paciente normal. Agora, ele algumas vezes pode ser pedido uma avaliação cardiológica. O que eu sugiro na realidade é que se você detecta que o paciente é hipertenso, claro, se você suspeitou e ele não disse, é sua obrigação pedir uma avaliação cardiológica, mesmo que ele insista o contrário. Entretanto, se ele está tratado direitinho, mesmo assim, o ideal é que para o tratamento ambulatorial, primeiro seja pedida avaliação cardiológica. Bom, o ASA 3 é aquele que a gente falou. Nós não vamos atendê-lo enquanto não for feita a avaliação cardiológica, para ver a possibilidade do cardiologista adequá-lo para a ASA 2. Então, ASA 3, avaliação e adequação cardiológica. E em alguns casos, um ASA 3, que tem um tratamento um pouco mais urgente do ponto de vista odontológico, a ser realizado, e que não dá tempo do médico adequar, a gente pode avaliar a necessidade de hospitalização para a segurança do paciente. O ASA 4 sempre vai ser pedida a avaliação do cardiologista e a gente só deve fazer procedimento odontológico desse paciente hospitalizado. Certo? Então, é bem definido. E, obviamente, se você se depara com um paciente com hipertensão maligna, você vai encaminhar para o médico urgentemente. Eu coloquei aí
um modelo de pedido de avaliação para o nosso paciente. Então você vai colocar o nome do paciente, vai referir o paciente ao cardiologista. A gente não deve colocar ao médico, porque existem médicos que não têm experiência nenhuma nessa área e que vão apenas nos devolver o paciente com um bilhetinho assim. O paciente está apto para o tratamento odontológico. E não é isso que a gente está pedindo em forma nenhuma. A gente não está pedindo risco cirúrgico, que grande parte das vezes não é cirurgia. Risco cirúrgico normalmente é para paciente que vai fazer cirurgia maior, ou ambulatorial ou hospitalizado. A gente não está perguntando se o paciente está apto ou não. A gente detectou uma patologia no paciente e está pedindo uma avaliação e adequação do nosso paciente para o tratamento odontológico. Então, o modelo do pedido ao cardiologista. O paciente será submetido, eu pus a uma cirurgia bucal, porque é a minha área, mas pode pôr ao tratamento odontológico, sob anestesia local, informando ao médico que vai ser usada a lidocaína 2%, com adrenalina 1 por 100 mil, porque a gente vai discutir aqui agora rapidamente no final sobre o uso de adrenalina, mas adrenalina 1 por 100 mil não representa problema nenhum. E às vezes o médico está mais habituado com a adrenalina 1 por 1000, que é danosa para o hipertenso. Então nós vamos solicitar avaliação e preparação do mesmo para o trabalho proposto. E uma observação que é muito importante. O referido procedimento somente será realizado se o paciente estiver adequado na aferição pré-operatória da PA. Ou seja, se quando ele chegar na nossa equipe para ele tratar, a gente medir a PA, porque a gente vai medir invariavelmente, pelo menos é o que se presume. E esse paciente se apresentar com níveis tensóricos elevados, da mesma forma que ele estava quando a gente encaminhou ao cardiologista, independente do encaminhamento ter sido devolvido, falando que o paciente está apto, a gente não vai atender assim mesmo. Então o paciente vai estar perdendo tempo e é importante que o paciente e o médico estejam totalmente cientes disso. Certo? Então a gente deve informar isso. Lembrar sempre esses 5 itens aí. Hipertensos não são propensos a sessões longas. Sessões devem ser sempre curtas. Existe um erro em imaginar o seguinte: o paciente hipertenso, a gente não vai largar ele muito tempo na cadeira odontológica. Aliás, desculpa, eu ia falar do raciocínio contrário. O paciente hipertenso, para ele não ter que vir muitas vezes aqui, não ser submetido a muitos exames pré-operatórios, a gente vai fazer muita coisa nele. A pior resposta do paciente hipertenso são sessões longas. Tá? A adrenalina, conceito mais atual do que esse não existe. Usar sempre, em qualquer condição. O importante não é pensar se eu vou usar ou não adrenalina. O importante é pensar, meu paciente é asa 3, eu não vou atender ele em ambulatório sem ser adequado primeiro para a asa 2. É isso. Se ele estiver adequado para a asa 2, pode usar adrenalina igual qualquer paciente normal. Se ele não puder ser adequado, ele provavelmente é asa 4 e tem que ser atendido hospitalizado. Tá? Então, se o paciente é passível de ser atendido no ambulatório, usar sempre. Você não pode desrespeitar a dose máxima. Não usar noradrenalina e evitar levonorefrina. Noradrenalina é o vasoconstritor mais danoso para o hipertenso. Ele aumenta a resistência periférica e causa crises hipertensivas até em pacientes normais. O levonorefrina um pouco menos, mas pode causar também. Controlar a ansiedade, clínica ou medicamentosamente. O pior para o hipertenso é ele ser ansioso demais. É ser submetido a tratamentos estressantes demais. Se ele tiver com a ansiedade dele bem controlada, se você não puder controlar a clínica com medicamentos, ele vai responder bem, mesmo sendo hipertenso. E um detalhe importante, muito importante, principalmente em postos de saúde, nunca realizar exodontias múltiplas. Todo paciente hipertenso, em qualquer pesquisa que foi submetido a exodontias múltiplas, a resposta deles não foi boa e as sequelas pós-operatórias foram maiores. Bom, para terminar,
Lembrando aí a questão do uso ou não de adrenalina, só para ver, eu coloquei 3 slides mostrando que esse negócio de usar adrenalina hoje não é o mais importante. A American Heart Association, com a American Dance Association, né, que são os órgãos hoje responsáveis a nível mundial para controlar o uso de adrenalina, de medicamentos em cardiopatas, chegaram à conclusão que os vasoconstritores não são contraindicados para pacientes com enfermidades cardíacas diagnosticadas e controladas. Ou seja, pacientes asa 3, asa 2. Claro? O máximo que é recomendado é o uso de sedativos, que a gente já falou antes, né? E aspiração, porque você não faça injeção intravascular e o vasoconstritor não chega diretamente no coração em poucos segundos. Esse estudo aí, que foi realizado no Japão, foi um estudo considerado modelo mundial para provar que a adrenalina tem efeito muito pequeno em cardiopata. Eles pegaram 27 pacientes com doenças cardiopatas as mais graves possíveis, certo? Todos hipertensos, e usaram lidocaína 2% com adrenalina 1 por 80 mil, até em concentrações maiores que aquelas que a gente usa é 1 por 100 mil. E fizeram um único exame competente para provar isso logo depois, que é a eletrocardiografia de impedância. E a conclusão foi que a adrenalina tem poucos e desprezíveis efeitos sobre a PA de pacientes hipertensos se ministrados em dosagens adequadas. Isso foi desde 2001 e está mais que comprovado isso. E finalmente, numa revista médica, que é a Revista Brasileira de Clínica e Terapia, publicada em novembro de 1988, conclusão do 3º Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial, dessa época, novembro de 1988, portanto há 24 anos atrás, quase, né, que excluiu os vasoconstritores de uso de odontologia dos medicamentos que podem levar a PA. Então é uma revista da área médica, mostrando que às vezes o próprio médico não está bem preparado para avaliar esse tipo de paciente e que isso deve ser feito pelo cardiologista.